Estamos felizes porque temos muitas visitas. Temos visita de São Paulo. Sejam bem-vindos. Visita de outros lugares. Temos visita de Goiânia. Já estamos sentindo saudades do pastor Paulo, porque hoje à noite ele encerra a sessão. Mas eu quero dizer para você que sinta-se abraçado por Jesus nessa manhã. Amém? O hino que vamos cantar agora é o 359. Dia a dia. Jesus quer abraçar você todos os dias. Amém? Que possamos nos colocar em pé e cantar com bastante alegria. Dia a dia. Durante esta semana, nós tivemos uma pessoa muito especial para nós, que, se ela não tivesse enferma, estaria todas as noites conosco, a irmã Zilda. Ela está com a gripe H1N1, está internada e precisando dos cuidados médicos e das nossas orações também. Eu quero te convidar você nesse momento a juntos orarmos, ao nós colocarmos de joelho, poder colocar a cada um de nós e a nossa querida irmã Zilda também nas mãos do Senhor. Vamos nos ajoelhar e orar. Nosso querido Deus, nosso Pai, neste momento, nós abrimos nosso coração para te agradecer ao Senhor. Porque no mundo de luta, de dificuldade, de provações, nós temos um Deus que dia a dia cuida de nós. Querido Deus, é pela tua infinita bondade e misericórdia que nos dá esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Podermos colocar diante do Senhor este nosso coração ferido, este coração machucado, quem sabe até podemos dizer pecador, na busca de uma reconciliação contigo. É por isso que nós estamos aqui, Pai querido, para colocar a nossa vida em tuas mãos. Pedir perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores. E reconhecemos que temos um Deus que pode perdoar a nossa transgressão. Pai querido, como teus filhos, nós nos colocamos nesta manhã, diante da tua presença também, para implorar em favor daqueles que necessitam. Daqueles, quem sabe, são mais fracos, em defesa, que são as nossas crianças, que crescem em nosso meio. Esses têm um privilégio de poder, quem sabe, aprender com a sua família, com os seus irmãos e conosco mais velho. Mas há muitos que aí perdidos neste mundo, que às vezes não têm paz para nortear, para dar um caminho. Nós queremos ser a voz dele nesta manhã. E também pedir pelos jovens da tua igreja, que estão conosco nesta manhã. Eles também têm um privilégio de poder estar aqui. Porque há muitos que não sabem aonde ir, aonde buscar, aonde procurar. E às vezes procuram ajuda naquele que não tem nada a oferecer. E nós também queremos ser a voz dessas pessoas. Aqueles que se encontram no leito do hospital, quem sabe na casa. E aqui incluímos aqueles nossos irmãos, e incluímos a irmã Zilda também, que precisa da tua ajuda. Te pedimos, Pai, em favor dessas pessoas. Também em favor daqueles idosos, pessoas que se tornam indefesas também. Às vezes nós, mais novo,
ou colocamos um asilo, em um hospital. Terceirizamos a nossa responsabilidade. Nós queremos ser a voz dessas pessoas também. Aqueles idosos que estão conosco. A nossa gratidão, Pai querido, por tê-los em nosso meio e poder aprender deles. Também os nossos amigos que tiveram durante a semana estão aqui. As bênçãos que nós queremos receber, queremos compartilhar com eles também. E te pedimos em favor deles. Os desanimados, os fracos, os enfermos, te colocamos, Pai querido, em tuas mãos. E mais uma vez, colocamos o pastor Paulo. O Senhor tem usado tantas vezes, que o Senhor usa mais uma vez. E que esta mensagem possa cair num coração que produza 70%, 90%, 100%. É o meu desejo, é o meu pedido, é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero saudar a igreja nessa manhã, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos e pela sua presença. Quero pedir a você que vá comigo a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 6. A maior parte daqueles que aqui estão, pais especialmente, educadores, professores, mães, conhecem este verso. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra ensinar, em latim, ensinare, quer dizer aquele que faz marcas. Educar é fazer marcas. E eu e você que somos adultos, eu e você temos algumas marcas que a vida nos educou. Nossos pais nos educaram e deixaram marcas. A maioria delas foram marcas espirituais, emocionais, de filosofia existencial. Também, os mais arteiros, algumas marcas físicas, Como dizia a minha avó, alguns merecem uma tunda de laço, E a outra geração anterior, a geração da minha mãe, a minha geração, nós tivemos algumas marcas dessas. Mas as marcas mais lindas são aquelas que são produzidas no dia de sábado, aqui neste lugar, quando os nossos filhos vêm entregar a sua ofertinha. Hoje de manhã, meu sobrinho chegou com um pacotinho cheio de moeda. Falei, o que você vai fazer com isso? Esse aqui é o meu dízimo. Ele fez aniversário essa semana, e ele é uma espécie de capitalista mirim. Levaram presentes para ele, mas ele já fez contato com o seu empresário e disse, olha, quem quiser me dar presente, eu prefiro em espécie, em dinheiro mesmo. Terrível, não? E alguns deram presente para ele em papel mesmo, Ele ganhou mais de R$100 de presente. Mas a primeira coisa que fez foi separar o dízimo. E depois a oferta. Isso é fidelidade, são marcas. E nós, pais, temos uma missão: ensinar o menino e a menina no caminho que deve andar. Às vezes, queridos, por circunstâncias da vida, esse ensinar é transferido para outras pessoas.
às vezes é transferido para os avós, porque são avós crentes. E nessa manhã nós temos um caso como este. Nós temos aqui o avô Amir Ali, a irmã vovó Marivone, e eu quero convidá-los a trazerem aqui à frente a sua querida netinha Yasmin Ali de Garuti. A Yasmin nasceu no dia 16 de fevereiro do ano de 2009. E de lá para cá, por inúmeras vezes, nós tentamos marcar um dia que pudéssemos dedicar a Yasmin. Mas infelizmente, devido às agendas, à distância, eu nunca pude estar aqui. E essa semana a irmã Marivone disse assim: pastor, não podemos esperar mais. Nós dedicamos crianças até 6, no máximo 7 anos. E quando que vamos dedicar a nossa netinha? E aqui está a Yasmin hoje, né, Yasmin? Muito bonita. A sua mamãe e o papai não puderam estar, mas os avós têm feito este papel de ensinar o caminho do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Queridos avós, eu sei que essa tarefa não é fácil, mas eu também sei que vocês são pessoas de uma fé muito grande e de princípios muito fortes. É por isso que vocês assumiram esta missão. Vocês fizeram isso com a Karina, vocês fizeram isso com a Débora, vocês fizeram isso com o Walter, e agora vocês estão prodigalizando isso sobre a sua neta. E que Deus vai lhes ajudar. Deus vai abençoar a vida de vocês. Ele vai dar forças nos momentos que vocês não tiverem forças. Porque é uma promessa aos pais. E é uma promessa aos pais que já são pais de uma segunda viagem. É com esse desejo que eu quero dobrar os meus joelhos junto com vocês. Eu queria que o ancião da igreja local estivesse comigo. Eu gostaria de pedir à minha mãe que estivesse junto aqui com o Amir, com a Marivone, representando o meu pai, que também está aqui, né? E que, devido à sua condição de locomoção, não pode estar aqui. Mas é para fortalecer os laços que foram criados há mais de 47 anos, né? Então, sobe aqui, mãe. Eu penso que seja muito próprio tudo isso, tá bem? Será que nós poderíamos nos ajoelhar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão especial, onde dedicamos a vida da Yasmin aos teus cuidados. Senhor, suplicamos que derrame sobre ela a bênção sacerdotal da entrega dos filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Yasmin, nós suplicamos ao Senhor bênção física, bênção material, mas acima de tudo, bênção espiritual com o ensino no caminho da salvação. Pedimos-te sobre teus pais, que eles venham a voltar-se para a verdade. Eles precisam ser libertos para que conheçam plenamente a Jesus ainda. E através de ti, minha querida filha, talvez isso aconteça conforme os desígnios do Senhor. Por isso, impomos as nossas mãos sobre a tua vida, querida, pedindo e suplicando que o Senhor te abençoe e te guarde, te faça próspero. Sobre teus avós, nós suplicamos, Senhor, que venhas abençoar este sacerdote que é o Amir. Ele é pai de uma geração, avô da segunda. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor lhe dê força física, saúde, confiança no teu poder. Abençoa também a irmã Marivone como avó. E que ela, como auxiliadora do seu esposo, firmes, complete a sua carreira. Nós oramos nessa manhã,
agradecidos em Jesus. Amém, Senhor. Esta é a maior novidade do Evangelho, que Ele aceita você e a mim do jeito que nós somos. Ele nos ama desse jeito e Ele pode transformar a nossa vida. Ele está disposto a colocar, talvez as luzes aqui por gentileza, Ele está disposto a colocar em mim e em você um novo coração. Queridos, passamos uma semana muito abençoada aqui neste lugar. Amanhã cedo eu devo estar voltando à República do Pequim, Goiânia. E ali já temos compromissos, será comemorado ali o Dia do Pastor naquela associação. O presidente daquela associação me disse que eu devo estar lá o quanto antes. Eu vou dizer a vocês que vou ficar com muitas saudades desta igreja, desse distrito e das coisas que aqui aconteceram esta semana. Deus seja louvado por tudo. Obrigado pelo seu apoio, pela sua presença. Obrigado àqueles amigos que vieram de longe, de perto. Alguns a semana toda, outros dias, outros só puderam estar aqui hoje. Que você seja muito abençoado. Me foi informado que a irmã Sila está conosco. Ela era da época que eu era pastor aqui também. Onde está a irmã Sila? Deus abençoe, minha querida. Essa semana ela perdeu a sua mamãe, mas que bom que nós temos a esperança da ressurreição. A primeira ressurreição pela ocasião da volta de Jesus. Ele nos prometeu isso na sua palavra. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Que nós não devemos nos entristecer como os demais, que não têm o quê? Esperança. Porque se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele também há de trazer consigo todos os que dormem. E isso acontecerá pela iminência da sua breve volta a este mundo. Quando vai voltar? Quando virdes estas coisas acontecendo. Guerras e rumores de guerras. Pestes, pestilências, terremotos, maremotos, hecatombes. Então virá o fim. Nós temos essa esperança. Amém? Queridos, algumas pessoas que estou vendo aqui, que puderam só vir hoje, como o Paulo Henrique, sua esposa, que Deus os abençoe. Espero que vocês estejam firmes na caminhada rumo aos céus. E vejo também do outro lado seu pai, o irmão Carlos, a irmã Ivani. Obrigado pela presença. Né? Muito tempo, o irmão Carlos é um excelente homem de som, né, de eletrônica, essas coisas, aí entende bastante. E durante muito tempo eu queria que ele batizasse para me ajudar. Aí eu fui embora, ele se batizou. Eu perdi essa oportunidade, mas que Deus abençoe, querido. Agradeço a presença do meu pai aqui, né, e aqueles que puderam trazê-lo aqui. Ele tem dificuldade de andar, se locomover, mas alguns que o amam, o trouxeram. Também agradeço a presença do meu tio João. Essa semana falamos de você, tio João. Obrigado a tia Neide. Obrigado pela Ellen, que está noiva. Obrigado aos amigos que vieram, de longe e de perto, todos presentes nessa manhã. Nós vamos nos separar momentaneamente, mas nós estaremos às ordens lá em Goiânia. É perto, 1.300 quilômetros. Você pode estar lá conosco. Será muito bem recebido. Mas a nossa esperança continua. Diga amém por isso. Você está firme nessa esperança? Nós vamos continuar tendo lutas. Vamos continuar tendo lutas. Porque enquanto não se findar o conflito entre o bem e o mal, as lutas vão continuar. E queria dizer a você, meu querido, que as lutas não são iguais. Às vezes você está lutando lá com as suas peripécias, né? Com as suas dificuldades, e é problema de toda sorte, né? Toda sorte. Problema de saúde, problema de relacionamento, problema financeiro, problema de questão existencial. Problemas de toda sorte nós temos. E a tendência natural de cada um de nós é olhar para si mesmo
e ficar se contorcendo com seus problemas. Dias atrás eu desci num aeroporto em São Paulo, ali, na verdade foi em Viracopos, eu estava indo para o NASP e eu estava com um problema. Sabe qual era o problema? Carregar 2 malas pesadas e eu não sabia como ia chegar até o NASP. E eu comecei a carregar aquelas malas e eu pensei assim, mas que tal? Estou com um grande problema, tchê. Aí eu pensei assim, mas Deus vai me ajudar. Eu pensava que estava com um problema. Aí eu cheguei para uma pessoa e disse, como é que eu faço para ir a tal lugar? Vai até aquele ponto. Ali passa um ônibus, te deixa na rodoviária, lá você pega outro ônibus, te deixa em Engenheiro Coelho, ali você pega um táxi, uma carona, vai de a pé e vai chegar no colégio. Falei, ô glória. Fui. Aí quando estava chegando no ponto, tinha um senhor com um cavalete, uma tábua assim, e sobre ela uma porção de coisas. Doce, cocada, Maria Cachucha. Lembra de Maria Cachucha? Aquela Maria mole com bolachinha. Aquilo era bom só fresquinho. Uma semana depois, nossa, né? Geleinha, salgadinho. E eu me encostei ali, né? Sei, tem uma atração por comida, irmão. Que coisa. Parece que eu estou andando assim, os pratos me puxam, né? Mas, aí, comecei a conversar com aquele senhor. E ali estava o seu filhinho, ajudando. E vinha um cliente, saía, vinha outro. Naquela tábua ali. Eu comecei a pegar informações sobre o ônibus. E aí começou um diálogo. E ele começou a dizer assim. Isso era umas 4 horas da tarde. Puxa vida, estou cansado, viu? Ah, é? Muito trabalho? Eu levanto 4 horas da manhã. Eu estou acordado desde as 4 da manhã. E eu fico aqui até as 8 da noite. E eu vendo tudo isso aqui que você está vendo e mais os salgadinhos que acabaram. E depois, quando eu chego em casa, eu tomo um banho. Aí eu pensei, ele mergulha na cama. Eu chego em casa mais ou menos 10 horas da noite, tomo um banho, e aí vou fazer salgadinho, e vou fritar os salgadinhos e assar os salgadinhos. E eu vou dormir lá pela meia-noite. E 4 horas da manhã, começa tudo de novo. Eu falei, mas a sua luta é grande, não? E ele disse, é muita. Mas esse ano, eu vou terminar de pagar a faculdade do meu filho que está fazendo direito. Ele vai ser um advogado. E aí eu vi a alegria dele. Eu pensei que tinha luta, sabe? Eu fiquei até com vontade de deixar minhas malas com ele. Mas aí eu teria outros problemas. Não ia ter as roupas que eu precisava. E eu fiquei orando no meu coração por aquele homem. E eu pergunto para você, qual é a sua luta? Eu vejo aqui a irmã Marlene, que está passando por uma luta contra o câncer, né, irmã? E eu conversei com uma pessoa a seu respeito, lá na associação, seu filho. E eu falei, puxa vida, a mamãe, né? E ele me disse assim, mas ela está dando uma lição de vida para todos. Ela não está desistindo. Queridos, nós olhamos para as pessoas, para nós mesmos, e a gente olha e pensa assim, não vou suportar. Temos lutas, né? Mas se você olhar ao teu lado, tem gente com uma luta quase irresistível. Dias atrás eu ouvi uma frase que dizia assim, seja gentil com todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. Se possível, fale-lhes palavra de incentivo e de entusiasmo, porque a maioria delas está carregando um fardo quase impossível de carregar. Nós precisamos, nós os crentes em Jesus Cristo, nós temos que dar esperança para as pessoas, não falsas esperanças. Existem pessoas que podem ter o destino das suas vidas mudados por uma palavra. Às vezes, via Facebook, você pode mudar o destino da vida de uma pessoa com palavras. As pessoas precisam de encorajamento. Quem não precisa de coragem? Todos nós precisamos. Não há um só sequer aqui que não precise de coragem. Dias atrás, eu estava assistindo à internet e vi um gol de um jogador profissional chamado Gol Salvador, Keirson. Por acaso é jogador de um time que eu admiro muito. Foi dessa sociedade esportiva que eu ganhei a camiseta do Marcinho ontem.
E eu olhei aquele gol e aí vi que a câmera continuou assim com ele e ele chorou. E eu pensei, ele chorou de emoção. Aí fui ler por quê. Porque tem 2 anos ou mais que ele luta com uma cirurgia, com problemas no joelho, e ele teve que ser disciplinado, e ele teve o desprezo de todos, a ajuda de poucos, e as suas lágrimas eram mais do que um gol. Era de vitória sobre as lutas. Eu pensei, o jogador ganha aí um bom dinheiro, não precisa chorar. Não, ele não estava chorando por isso. Ele estava chorando porque estava se sentindo um vencedor. Você tem lutas, meu irmão? Eu queria dizer para você, nós vamos nos separar. E a nossa caminhada rumo aos céus, pela graça de Cristo, continuará. Mas as lutas também. Abra sua Bíblia. Vamos ao Salmo 68, até o verso 19, por gentileza. Salmo 68, verso de número 19. Nós encontramos o seguinte verso. Eu quero ler esse verso com a igreja. Então eu vou lê-lo e gostaria que depois que eu ler, você repetisse isso para ficar concatenado aí na sua mente com a linha da mensagem, né? Todos acharam? Diz o verso, quero que você repita depois de mim, tá bom? Bendito seja o Senhor que... Uma segunda chance para você. Bendito seja o Senhor que... Dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Quando você estiver carregando os fardos da vida, lembre-se que o Senhor Jesus, o Deus Pai e a presença da pessoa do Espírito Santo vai estar ajudando você a carregar os seus fardos. Às vezes você olha para trás e diz assim, como é que eu consegui fazer isto? Como é que eu consegui viver tanto tempo assim? Como é que eu consegui criar 6 filhos? Como é que eu consegui ser um vencedor até aqui? Como é que eu consegui formar o meu filho em direito, como aquele homem ali do ponto de ônibus? Sabe por quê? Porque ele tinha certeza da presença de Deus com ele. Nós temos fardos, mas há um Deus que te ajuda a carregá-lo. Ele está com você em todos os momentos. Bendito seja o nosso Deus, que dia a dia ajuda-nos a carregar os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. Mas sabe, meus queridos, qual é o fardo principal que Ele nos ajuda a carregar? O fardo do pecado. O fardo do pecado, Ele nos convida a ir a Cristo. O Senhor Jesus Cristo fez esse convite em 11:28 de Mateus, dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Toma meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e aprendereis e achareis paz para as vossas almas. As pessoas estão loucas pela paz, e a paz verdadeira, só em Cristo podemos ter, Sirlei. Não há paz fora de Cristo. E Ele quer que você entregue os seus fardos a Ele. Pergunto a você, meu irmão. Você já tem a Cristo como seu Salvador pessoal? Você tem entregado os seus fardos a Ele? Eu quero falar especificamente agora aos jovens, de 13 a 25 anos de idade. Não que os 26 não sejam. Mas se você quiser, entra com 26 também, não tem problema. Eu queria pedir a esse grupo de jovens, especialmente. Vocês têm uma energia muito grande. Vocês têm uma cara, um rosto bonito, têm a cara do Evangelho em Cristo. E Deus quer usar vocês. Não se escondam de Deus. Não sejam indiferentes. O maior problema da juventude hoje, meus queridos, é que eles estão carregados de talentos, mas eles estão indiferentes na igreja. Eu tenho falado com alguns jovens que eles simplesmente vêm para a igreja por vir, para agradar o pai ou a mãe, ou porque não tem outra opção. Talvez não seja nem culpa sua, meu jovem. Talvez você esteja tão envolvido com essa sociedade moderna que você nem sinta mais o prazer de estar num culto por falta de uma dinâmica mais eloquente na igreja.
Mas meu amigo, meu jovem, minha jovem, busca isso na palavra de Deus. Não se entrega. Olha para o caminho que você foi levado. Justifica isso em Cristo Jesus. Meus queridos, o Senhor Deus, através da sua palavra, está nos dizendo nessa manhã que Ele está conosco em meio às nossas lutas. Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos. Diga amém. Praise the Lord. Ele nos ajuda a carregar os fardos. Você tem fardos? Diga assim. Fardinho, fardo ou fardão? Oh, todo mundo tem fardão? Ele vai te ajudar a carregar os fardos. Ele é uma mão amiga. Ele é uma mão amiga. E Ele vai te ajudar a carregar esses fardos. Sabe, meus queridos, os meus fardos geralmente são fardos mais existenciais, mais emocionais. Eu estou a 1.300 quilômetros de distância, sabe, queridos? E nesse último ano, em Goiânia, eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. E pastor é assim mesmo. Fui apresentado por uma igreja, comecei a tentar criar identificação e comecei a tentar amar as igrejas que ficaram sob meu comando. 6 igrejas. Uma igreja em Aparecida de Goiânia, 4 igrejas em Aparecida de Goiânia, uma em Abadia de Goiás e outra em Guapó. Queridos, como eu me esforcei para amar profundamente e servir aquela igreja. Mas durante um ano eu fiquei em oração falando, Senhor, não está sendo a mesma coisa do que outrora. Eu não estou conseguindo entrar no coração dessas pessoas. E eu sou um camaradinho assim, relacional, entende? Eu gosto das pessoas. Eu não consigo viver num lugar onde não exista amor, alegria, empatia. E eu não estou conseguindo ser feliz. E eu perguntava para o Senhor, por quê? E essa semana Ele me respondeu, para amenizar o teu coração de sofrimentos. Porque o plano dele é que eu ficasse só um ano lá. Essa semana me disseram, agora você vai cuidar dos jovens lá do estado de Goiás. Vai ser um departamental de jovens. E eu falei para o Senhor, estou velhinho agora. Vou fazer 50 anos, vou cuidar da gurizada. Não tenho mais tanta energia assim. Agora, se Ele chamou, Ele vai me ajudar, não vai? Viu como é que Deus ajuda-nos nesse fardo? Ele me disse em outras palavras, eu não quero mais que você fique arrebentado quando sai de uma igreja. Eu saí agora de Alvorada, em Campo Grande, no ano 2012. Gente, que coisa triste aquilo. Despedir da igreja. Quebrar laços. Quebrar não, desfazer ou afrouxar laços de amizade. De liderança. Muito triste. É uma facada no coração. Então Ele me poupou disso. Poupou a mim, a minha esposa e a minha filha. Para não sofrermos tanto. Deus te ajuda a carregar os teus fardos, porque Ele conhece quais são os teus fardos. Deus nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, e Ele nos ajuda nos momentos mais extremos. Salmo 23, verso de número 4. Vamos comigo até lá, por favor? Salmo 23, verso de número 4. Nesse verso, meus queridos, eu quero que você fale esse verso depois de mim. Esse verso diz assim, você pode repetir depois de mim, com entusiasmo, ânimo, poder, esperança e gratidão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Amém? Você sabe o que é a morte? A morte é a mais extrema experiência humana que todos nós podemos passar. Não há um aqui sequer que já não tenha sofrido a presença da mão gelada e a presença inóspita e indesejável da morte no seu caminho. Perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos aqueles que estão bem próximos de nós, que são geralmente os nossos progenitores. Perdemos às vezes, infelizmente, aqueles que nós geramos. A morte tem uma mão gelada. Mas o Senhor tem uma promessa para mim e para você. Ele nos diz assim, meus queridos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Amém? Ele nos providenciou uma esperança maior. E essa esperança está em Cristo. Porque o próprio Deus experimentou o que foi perder pela morte universal, única, vicária do seu Filho na cruz do Calvário. Ele se entregou para nós. Filipenses nos diz lá no capítulo 2,
que ele, Jesus Cristo, não achou por usurpação, sendo Deus, tornar-se homem e oferecer-se como servo. E como servo ir à morte, e morte da cruz. É uma cascata, uma gradação, uma porção de coisas como se fosse um degrau. Os teólogos chamam isso da cascata do amor. Primeiro ele deixou de ser Deus, esvaziou-se da sua natureza divina. E depois ele escolheu e tornou-se homem como eu e você. A natureza humana, carnal, não pecou. Veio salvar a mim e a você através de um sacrifício criado pelo próprio homem, o mais vil de todos os sacrifícios, tio João. Sabe qual? A morte na cruz do Calvário. Só que da morte veio a vida e a esperança. Milhões e milhões de pessoas têm sido chamadas para experimentar o que é estar no pó do pecado e ser um candidato ao reino dos céus. E eu e você experimentamos isso. Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada amor. O livro de Efésios, lá no seu capítulo 2, diz assim, que eu e você andávamos no curso dessa vida. O curso nos lembra um rio. O rio nos leva aonde quer. Eu e você estávamos no curso dessa vida, mortos pelos nossos pecados e delitos. Estávamos mortos. Só que agora aparece uma notícia. Apesar, irmã Lia, de estarmos mortos, a palavra de Deus afirma assim, tia, Ele nos deu vida. E sabe por que Ele nos deu vida, Robertinho? Ele nos deu vida por causa do seu amor. E Efésios 2,4 nos diz assim, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa é esse Deus. Esse Deus, Rosane da Silva, Jesuan Oliveira, Jader Oliveira. Esse Deus está com você quando você tem que carregar fardos. Não importa da qual natureza seja, se existencial, se físico, material. Ele está com você, tenha esta certeza, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Quando o vale é profundo, Ele também está com você, porque Ele te ama. Eu preciso terminar. 28 de Mateus nos diz que Ele também está conosco numa situação muito especial. Não sei se o Júlio está por aí, meu irmão. Está aí. Queridos, Mateus 28, verso 18. O Senhor Jesus diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele está conosco até o fim. Ele está conosco. Sabe, queridos, por que nós pregamos o Evangelho? Porque Ele prometeu estar conosco. Amém? Você sabe por que, apesar de ser difícil pregar a verdade lá na Angola, porque é um país profundamente pobre, com guerras internas, por causa de poder, por causa de diamante. Dias atrás, um grupo de pastores foi convidado aqui do Brasil. Esse convite chegou também para mim. Olha, vamos passar agora 15 dias pregando o Evangelho. Pastor Odrovando me convidou. E eu disse, pastor, não vou poder ir. Esse convite tinha que ser feito 1 ano antes. Os trâmites para sair, né? E ele disse, sinto muito, pastor. E aí ele começou a me mandar
as fotos da sua conferência. Igrejas sem ar-condicionado, sem energia elétrica, pregando para 600 pessoas todas as noites. Só ele. Fora os outros 10, 15 pastores. Pregando para uma multidão de gente que precisa ouvir de Jesus. Sabe por que as pessoas se aventuram a pregar o evangelho? Porque há uma promessa. E eis que eu estou convosco. Eu era criança ainda. Eu estava na escola Isoldo Chimi, ali na Vila Auer. Eu estudava numa sala, acho que da terceira série. E era uma sala, tipo a sala de Daniel, terrível e espantosa. E os alunos estavam ali copiando, e a professora falou uma frase que eu entendi uma coisa, mas era outra. Ela disse assim, olha, quem terminar primeiro, depois ajuda a sua colega ali, tá bom? Eu terminei e levantei a mão. Professora, terminei. Então vai ajudar ela. Eu falei, eu? Você terminou? Vai lá. Eu? Vai lá. Com muita vergonha eu fui lá. Me aproximei dela e comecei a olhar no quadro e repetir para ela escrever a lição de casa. Era a Débora, deficiente visual. Ali começou uma amizade que eu não sabia. Isto era 73. Essa época, para vocês que não sabem, o arco-íris era ainda preto e branco. Gostou, Débora? Gostei. Eu soube que estava aqui ontem, escutei na Navotempo, não sabia. Eu corri, deixei o coral que eu ia cantar, dei o cano no coral e vim. Essa é a Débora. E ali o Amós, né? Não, é Amós? É Isaías. Isaías. Era um profeta. Ainda está lá ainda, meu pai. Era um profeta. Ainda está lá. Isaías. Pior se eu chamasse ele de Amanuel. Não, mas eu tô lembrando do casaco que você colocou para batizou de Isaías, está lá ainda. Tá certo, tá certo. Queridos, isso é 73. Quis o Senhor que 12 anos depois eu voltasse para a igreja. E na igreja me encontrei com a Débora. E a Débora prega o evangelho conforme ela pode. Ela não pode ler, a não ser em hebraico, mas ela pode cantar. E nessa noite, nessa manhã, apesar do tempo, alguém me disse, a Débora está aí. Eu não podia tirar o privilégio de você ouvi-la nessa manhã. Amém? Débora, o que você vai cantar junto com seu esposo? Bom, disseram que eu vou cantar o Autor da Minha Fé, eu nem sabia, né? Autor da Minha Fé? Que você gosta. Então tá bom. Você quer vir um pouquinho mais pra frente? Quero. Débora, faz tempo que a gente não se fala, né? Nossa, eu fiquei tão feliz de saber que você está aí. Mas olha, eu continuo daquele jeito, magrinho. Você confia em mim? É claro. Que bom. Eu pulei portão, você canta serenata. Magrinho, bonito, simpático. Eu tenho um problema com o meu cabelo, que eu uso muito gel. Você é careca? Eu achava que não. Não, brincadeira, Débora. Tá bom. Cabelo só quando Jesus voltar, que seremos transformados. Amém. Num piscar de olhos, né? Eu espero que esteja incluso nessa promessa também. Isso mesmo. Débora, canta sobre Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Tá bom? Vamos ver, faz tempo que eu não canto. Bom te ver, viu? Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul.
onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegrias e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vais abrir, o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, que todos somos um, somente em um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém. Talvez a maior promessa dessa música seja que eu era cego e agora eu posso ver. É assim que Deus trata com a gente. Um dia eu era cego, mas agora eu vejo. Você tem fardos? Então saia daqui hoje sabendo que Deus vai te ajudar a carregar todos os fardos. Você tem dificuldades extremas? Então saia daqui hoje sabendo
que Ele vai estar com você no vale. Você tem fardos? Então saia daqui hoje sabendo que quando você estiver pregando o Evangelho, Ele vai estar com você. E como eu disse para você, essa semana, Ele vai estar com você até o fim. Se você quiser saber aonde é o fim, meu irmão Júlio pode te ajudar. Você se lembra da partida de futebol? Vai até o fim, Paulão. Eu fui. Vai até o fim. Eu fui. Vai até o fim. Onde é o fim, Júlio? Ele vai estar com você mesmo depois do fim. Só que nós não podemos ir embora sem firmarmos um acordo em Cristo Jesus. Sabe qual é o acordo? De viver como Deus quer que nós vivamos daqui para frente. Sabe, Tiago, eu olho para você como um futuro líder dessa igreja que vai substituir uma geração. Eu olho para você, Robertinho, como alguém que vai ser restaurado em breve para ajudar o Tiago. Porque vocês são da mesma geração. E você vai ter apoio do Marcos para isso. É assim que eu vejo. Eu vejo o Paulo, o Henrique, que tem uma natureza introspectiva, ser despertado num determinado momento, junto com a sua esposa, que certamente vai lhe ajudar. Mas você tem que ter a ciência de uma coisa: Ele está com você. Sabe o que eu vejo, Daniel Camargo? Que um momento, Isaías 54, verso 7, por um breve momento te deixei, diz o Senhor, mas com misericórdia eterna eu te atraí, porque eu te amo. O que você está passando junto com a Betina nesse momento, Deus vai restaurar todos os pedaços e Ele vai te levantar na hora certa, porque Ele é fiel. Só confia, por favor. Nós vamos nos separar, vamos ficar distantes, mas eu gostaria que o pastor Mário de vez em quando me ligasse e dissesse assim: há muitas pessoas firmes. Santo e maravilhoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, com a Tua igreja. Por favor, Senhor, estende a Tua mão sobre a Tua igreja. Abençoa-o, Senhor. Abençoa Paulo, família dele. Senhor, fica conosco, nós carecemos muito de Ti. Por favor, perdoa nossas falhas. Guarda e proteja cada um que aqui está. E aqueles que aqui não estão, que também Te amam. Por favor, Senhor, os abençoa. Fica conosco todos os dias da nossa vida. Sem o Senhor nada somos. Abençoe a caminhada do Paulo, para que onde ele esteja, o Senhor possa estar com ele. Fica conosco, perdoa-nos e guarda-nos de todos os perigos desse mundo. É o que te peço. Não tenho mérito nenhum em mim, mas peço nos méritos de Cristo Jesus, nosso querido Salvador. Amém.